Nesta apresentação, nós vamos falar sobre um projeto conduzido na EPAMIG, na Universidade Federal de Viçosa, sobre número de aplicações de fungicida no feijoal para o controle do mofo branco. Essa apresentação foi preparada pelos pesquisadores listados abaixo, que são da EPAMIG, da Embrapa e da Universidade Federal de Viçosa. Bom, nós testamos aqui cultivares do tipo 3, com diferentes reações ao mofo branco, com e sem aplicação de fungicida. Então, testamos um cultivar que tem resistência parcial ou tolerância ao mofo branco, que é o VC17. Usamos também uma que tem resistência intermediária, que não é nem suscetível nem parcialmente resistente, que é a pérola, e utilizamos uma que é suscetível ao mofo branco, que é a madrepérola. Bom, os fungicidas nós utilizamos sem aplicação de fungicida, uma aplicação, duas ou três aplicações. Utilizamos esse fungicida fluazinam, e a primeira aplicação foi feita quando apareceram as primeiras flores. Foram conduzidos 4 ensaios, todos irrigados por aspersão, no outono e inverno. A pergunta que nós queríamos responder é a seguinte: podemos reduzir o número de aplicações de fungicida no feijão tolerante ao mofo branco? Bom, vamos ver os resultados. No primeiro ensaio, nós tivemos baixa pressão do mofo branco. Vejo aqui que nós temos as 3 cultivares, suscetível, intermediária e resistente. Lembrando que a suscetível é a madrepérola, a intermediária é a pérola e a resistente é VC17. E aqui nós temos os níveis de fungicida. A barra branca representa 0 de fungicida, a barra cinza, 1 aplicação, a barra preta, 2 aplicações e essa barra tracejada, 3 aplicações do fungicida. E na época de maturação das plantas, nós medimos a severidade do mofo branco em percentagem. Podem perceber que no caso da suscetível, nós tivemos uma redução da severidade do mofo branco com a aplicação de fungicida. Veja que lá está a letra A e aqui embaixo, quando se aplicou fungicida, a letra B. E no caso, uma única aplicação de fungicida foi suficiente para reduzir essa severidade. E isso não ocorreu na que tem resistência intermediária e nem a que tem tolerância ou resistência parcial ao mofo branco. Bom, neste caso, não houve influência do fungicida na produtividade. Todas 3 cultivares tiveram a produtividade em torno de 3.550 quilos por hectare. Agora, se nós compararmos aquelas parcelas que não receberam fungicida e elas produziram 3.295 quilos por hectare, com aquelas que recebeu uma única aplicação de fluazinam, vejam que elas produziram mais, 3.686 quilos por hectare. Ou seja, houve um ganho com a aplicação do fluazinam de 6,5 sacos de 60 quilos. Mas isso aqui não foi devido ao controle do mofo branco. Isso foi mais devido ao controle da antracnose que ocorreu nas cultivares pérola e VC17. Então, o fluazinam também controla a antracnose. Bom, no segundo ensaio, nós tivemos uma pressão baixa moderada de mofo branco. Aqui os resultados, as variedades. Lembrando que a barra branca
é onde não aplicamos fungicida, e a última barra tracejada, onde fizemos 3 aplicações. E medimos a severidade do mofo branco. Vejam que, novamente, a aplicação de fungicida reduziu a doença na suscetível e, neste experimento, também reduziu na que tem resistência intermediária. Mas isso não ocorreu na que tem resistência parcial ou tolerância. E neste caso, madrepérola, que é suscetível, teve uma produtividade de 3.200 kg e o pérola IVC-17, cerca de 3.400 kg por hectare. Bom, neste ensaio, nós fizemos uma catação dos escleródios que estavam no solo. E fizemos isso por amostragem. Então, julgamos esse quadrado dentro das parcelas e coletamos os escleródios que estavam dentro desse quadrado. Depois que nós colhemos a planta e batemos, nós fizemos também a coleta desses escleródios que estavam misturados com as sementes. E depois, ao juntarmos o que estava no chão com o que estava junto com a semente, verificamos que a variedade suscetível, que é a madrepérola, ela produziu 800 gramas por hectare de escleródios, enquanto aquela com resistência intermediária produziu 200 gramas por hectare e a tolerante ou com resistência parcial, 100 gramas por hectare de escleródio. Bom, no terceiro ensaio, nós tivemos uma pressão moderada de mofo branco. Então, aqui nós temos as 3 cultivares e aqui os níveis de fungicida que foram testados. Em relação às cultivares, embora haja um pouco menos de severidade na resistente que na suscetível, essa diferença aqui não foi significativa. O que aconteceu? A capacidade de escape dessa variedade resistente, parcialmente resistente ou tolerante, ela não se revelou em sua totalidade neste ensaio. Então, nesse caso, a característica fenológica da cultivar precoce, que é a suscetível, que é a madrepérola, desfavoreceu mais a doença que a característica fenológica da cultivar tolerante, que é a que tem o ciclo mais longo, que são essa intermediária e essa parcialmente resistente. Vejam que isso também refletiu na produtividade, não houve diferença de produtividade entre elas e também não houve diferença significativa na produção do escleródio, embora a resistente mostrou uma tendência de produzir menos escleródio do que a suscetível, embora a suscetível tenha tido essa capacidade de escapar ao fungo. Em relação ao número de aplicações de fungicida, vejam que não há diferença entre uma aplicação e 2 aplicações. Então, na severidade, 15 e 10 foram semelhantes, todas as duas têm a letra B na frente. A produtividade também foi semelhante e a produção de escleródio também não houve diferença significativa. Então, vejam que no caso de pressão moderada, apenas uma aplicação do fungicida é suficiente. E vejam que quando a gente compara 0 com uma aplicação, nós tivemos um ganho de 6 sacos de feijão por hectare. Vocês podem estar perguntando, mas como com 3 fungicidas nós tivemos a maior produtividade, que foi 3.150 kg por hectare? De fato, mas só que esse aumento que nós tivemos com 3 aplicações de fluoxinam
foi devido ao melhor controle da antracnose, que novamente ela atingiu o Pérola e também o VC17. Bom, no quarto ensaio, nós tivemos uma pressão alta de mofo branco. Vejam aqui em relação à severidade que nós tivemos um resultado que nós não esperávamos. Veja que a cultivar com resistência intermediária teve a maior severidade, 46%. Ela tem a letra A na frente. Então foi significativo, ela que teve mais severidade. E a suscetível e a resistente tiveram uma severidade semelhante. Vejam bem, novamente tivemos um efeito de escape da cultivar precoce, que é a suscetível, que é a madrepérola. Embora na prática a gente saiba que a cultivar mais tardia é que geralmente tem essa capacidade de escape. Por quê? Porque normalmente chove mais na lavoura no início do ciclo de vida dos feijoeiros. E vejam que isso se refletiu nessa observação que nós fizemos em campo. O primeiro sintoma de mofo branco, ele apareceu 3 dias após o início da floração das cultivares Pérola e VC17, que são a de ciclo de vida mais tardia. Então, logo no início da floração, elas já tinham sintomas, enquanto no caso da madrepérola, que é mais precoce, só observamos sintoma 10 dias após o início da floração. Então, foi a forma delas escaparem da doença. Quando a gente compara apenas a intermediária com a resistente, que tem ciclo de vida semelhante, aí vocês veem a vantagem da resistência. Ela produziu mais do que a intermediária. Mas a produtividade da suscetível com a resistente foi semelhante. Por quê? Porque a suscetível teve aquela capacidade de escapar à doença. Em relação à produção de escleródio, a tendência aqui foi que a resistente produzisse menos escleródio, foi apenas uma tendência, mas quando a gente compara com a suscetível, vejo que a suscetível produziu 2,5 vezes mais escleródio do que a cultivar com resistência parcial ou tolerante. Neste caso de pressão alta, 2 aplicações de fungicidas são suficientes. Veja, compara com 3. 22 e 22 de severidade, a mesma coisa. A produtividade, não houve diferença. Produção de escleródio, praticamente igual. Então, 2 aplicações são suficientes. E veja que neste caso do nosso ensaio, nós não aplicamos o manejo do mofo branco que geralmente o agricultor faz na sua lavoura. Ou seja, ele faz um controle biológico com tricoderma, por exemplo, ele faz plantio direto, ele usa menos plantas na fileira, ele controla melhor a irrigação, utiliza menos nitrogênio. Então, tudo isso ajuda também no manejo da doença e nós não fizemos aqui. É mais uma razão para que se use apenas 2 aplicações de fungicida. Bom, conclusões deste estudo. A VC17, que é tolerante, ela não responde à aplicação de fungicida sob pressão baixa a moderada do mofo branco. Pressões acima de moderada, nós não tivemos evidência de que nós podemos diminuir o número de aplicações. Não teve essa evidência. Uma aplicação de fungicida no início da floração é necessária sob moderada pressão da doença. Já em pressão alta da doença,
2 aplicações de fungicidas são suficientes, não precisa mais que isso. A primeira aplicação no início da floração é a mais eficaz. Então, se o agricultor tem que usar fungicida, essa aqui não pode faltar. Começou a floração, já tem que começar a aplicar o produto. E o uso de cultivar tolerante ou com resistência parcial, ele reduz a produção de escleródios. E os escleródios é que vão causar doença no futuro da sua lavoura. Eles são um inóculo. Portanto, se você usa um cultivar tolerante, você consegue diminuir a quantidade de escleródio produzido, principalmente quando você usa também fungicida. Obrigado pela atenção.